Bom dia, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. E o texto para nossa reflexão de hoje se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Muita gente gosta desse versículo, né? Mas ninguém entende o real significado do que Paulo diz em Filipenses 4:13. O texto diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos ler o texto e vamos refletir no contexto daquilo que ele fala nesse verso, eu entendo algo extraordinário aqui. Paulo ele está agradecendo, regozijando-se no Senhor, se alegrando no Senhor, por estar revivendo a lembrança, por estar lembrando daquilo a qual a igreja de Filipos, os irmãos de Filipos fizeram por eles, ou por ele. E aí, irmão, quando eu leio a carta de Paulo aos Filipenses, eu vejo que a igreja de Filipos foi uma igreja grata, uma igreja agradecida por aquilo que Paulo, fizeste por eles, porque o evangelho chegou a ele através do apóstolo Paulo. E quando Paulo precisou, essa igreja foi grata, ela contribuiu. É isso que está faltando no mundo, gratidão. As pessoas hoje são ingratas, não todas, não generalizando, mas se você for ver uma das passagens bíblicas, onde Jesus cura 10 leprosos e só volta um, hoje em dia não está voltando mais nenhum, irmão. Temos que ser gratos a Deus, mas também temos que agradecer a Deus por aqueles que Deus usa para estender a mão para nós, Mas enfim, voltando para aquilo a qual eu ia explicar para vocês. Então Paulo está agradecendo a ajuda, está agradecendo, pelas lembranças, pela aliança que ele tinha com essa igreja, por tudo quanto essa igreja fez por ele, e também ele, glorificava a Deus por esta igreja. E ele vai explicar, ele falou, não digo isso por necessidade, Ou seja, eu não estou falando isso para agradar vocês ou porque eu estou precisando de alguma coisa de vocês. Aí Paulo vai falar para eles, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, o que ele tinha, ele aprendeu a se contentar. Ou seja, hoje em dia, você sabe o que acontece? As pessoas não se contentam com o que têm. Não ficam satisfeitas com aquilo que Deus tem, aleluia, já abençoado a vida delas. Umas querem mais, outras reclamam de tudo. Mas olha para a vida desse homem que viveu uma vida missionária espetacular, extraordinária. Ele passou por muitas necessidades, dificuldades, mas ele falou, olha, eu não estou agradando vocês, não é? Eu entendo isso. Eu não estou falando aqui, elogiando vocês, agradecendo a Deus pela vida de vocês, porque eu estou precisando de alguma coisa, porque eu já aprendi a viver da forma que eu tenho, ou viver do que eu tenho. E ele vai dizer, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Ele vivia tanto quando ele tinha dinheiro, quando ele não tinha dinheiro, ele era a mesma pessoa. E agora, irmão, o que está acontecendo no mundo hoje? Quando a pessoa tem dinheiro é uma coisa, quando não tem é outra. Paulo está dizendo, olha, eu estou instruído. Tanto que eu tenho, tanto que eu não tenho, eu sei ter abundância, também sei passar necessidade. Por quê? Porque o ser humano, ele tem que entender que Deus o criou para se adaptar à vontade de Deus. Não é Deus que tem que se adaptar à nossa vontade. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar à nossa vontade. É nós que temos que se adaptar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Porque muitas das vezes a vontade de Deus, irmão, é que nós passamos alguma dificuldade, alguma provação, A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor Hamilton, e por que a gente tem que encarar umas broncas algumas vezes na nossa vida se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É porque depois da prova vem a vitória. Você já viu Deus deixar alguém morrer na prova?
Você viu o Jonas morrer dentro do ventre do peixe? Você viu o Jó morrer com a lepra dele? Escuta, olha para a Bíblia. Vê se aqueles que entraram em provações morreram na provação. Não, irmão. Sempre continuaram firme e fiel a Deus. É isso que Deus quer ensinar para nós. Independente do que nós passa, Paulo está dizendo, nós temos Deus. É por isso que ele diz, e não é difícil de entender, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, independente da forma que eu estou vivendo, Deus é a minha força, Deus é meu socorro, Deus é a minha ajuda, Deus me ajuda a vencer. Por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque independente, com dinheiro, sem dinheiro, na prova ou na benção, Deus estava com ele. Deus o instrui, Deus o direciona, Deus o sustenta. Irmão, isso aqui é uma bênção, porque não é difícil de entender o que Paulo está dizendo nesse versículo. Muita gente ama dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a primeira prova que vem fala, não estou aguentando mais, e Paulo está dizendo, eu aguento. Independente do que der e vier, independente do que for a situação ou como for a situação, o Senhor me fortalece, o Senhor vai estar comigo. Sabe o que ele diz? Independente da prova que eu passar, Deus vai estar do meu lado. E se Deus está do nosso lado, por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque se Deus está do meu lado, eu venço. Eu consigo vencer. Paulo está dizendo que, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus ele não vai livrar nós da provação, mas Deus vai livrar nós dentro da provação. Você pode ver, ele não livrou lá o Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas dentro da fornalha o Senhor entrou com ele. Ele não livrou Daniel da cova do leão, mas enviou o anjo para fechar a boca do leão. Então Deus não livra. Deus, ele, aleluia, não livrou o povo de Israel da fúria de Faraó. Mas no meio do caminho, diante do Mar Vermelho, Deus livrou o povo de Israel da garra do faraó. Então, irmão, aprenda isso. Você quer viver uma vida de mil maravilhas? Você não vai conseguir. A nossa vida aqui não é um mar de rosa, não é uma colônia de férias aqui na terra, não. Cristão que é cristão, ele passa provação. Então não reclame, não murmure, não questione, pelo contrário, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha de quantos livramentos Deus já te deu. Olha quantas provas que você já passou, já enfrentou e Deus te deu vitória. E fica tranquilo que se Ele te deu vitória até aqui, você vai aguentar, passar o que der e vier, Ele vai estar do teu lado. Você vai aguentar passar essa provação a mais que Deus está permitindo. Porque um dia você vai parar e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, venha o que vier, Deus me dará vitória. Amém? Eu espero que você tenha entendido a reflexão de hoje. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. E eu quero agradecer a Deus, Pai. Muito obrigado por esta palavra. Nós podemos todas as coisas no Senhor, Pai. Pai, eu já enfrentei muitas provas. O Senhor, aleluia, esteve comigo em todas elas. E não será diferente de hoje para frente. Não será diferente na vida desse irmão, dessa irmã, Pai. Eu já passei por perca. O Senhor mesmo já levou meu filho. Já passei por dificuldades financeiras terríveis. Papai querido, já teve dias, papai querido, que foram difíceis. Mas o Senhor foi bom o tempo todo. E na vida desta pessoa não deu sombra de dúvida que ela já passou alguma coisa, de repente foi igual a minha, mas foi provações terríveis, Pai. E já teve dia que essa pessoa achou que não ia aguentar, mas agora ela entendeu que naquele dia difícil o Senhor estava lá, e que no momento difícil que ela enfrenta hoje, o Senhor está aí, ajudando, guardando, protegendo, livrando, papai. E eu te peço neste dia que o Senhor nos oriente, vá à nossa frente, guarda a nossa entrada e a nossa saída, nossa retaguarda. Cuida de nós, ó Pai, e nos conceda um dia abençoado em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por esta oportunidade, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiro, pela tua salvação, pelo teu perdão.
Te agradeço por cada irmão que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Meus queridos, você que ouviu aqui e chegou até o final dessa mensagem, compartilha ela com quantas pessoas você puder. Deixa like nesse vídeo, tá? Para que você possa mostrar para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube possa divulgar para mais pessoas. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.